Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou estar aqui auxiliando vocês na atividade 1 da disciplina de contabilidade empresarial. E vamos ao exercício. O balanço patrimonial é um dos principais relatórios contábeis de uma empresa e tem como objetivo fornecer uma visão instantânea da situação financeira em um determinado momento. Ele é composto de duas partes principais, o ativo e o passivo, que refletem os recursos controlados pela empresa e suas fontes de financiamento, respectivamente. Nascimento salienta os bens e direitos apresentados do lado esquerdo do balanço são representados por ativos. As obrigações exigíveis apresentadas do lado direito do balanço são representadas por passivos. As obrigações não exigíveis são representadas pelo patrimônio líquido. Assim, podemos visualizar o patrimônio economicamente sistematizado da seguinte forma. Patrimônio é dividido em ativo e passivo. O ativo pode ser dividido em bens mais direitos e o passivo em obrigações. E essas obrigações podem ser obrigações não exigíveis, que daí são patrimônios líquidos, ou ainda obrigações exigíveis. Então, seguindo, ele forneceu aqui no enunciado os dados de uma empresa, né? E ele destaca que é em reais, então, na nossa moeda. Caixa, fornecedores, capital social, máquinas, estoques, financiamentos e assim por diante. Na parte 1, ele pede para vocês estruturarem o balanço patrimonial da empresa usando o seguinte modelo. E ele deu o modelinho de tabela que ele quer. Lembre-se de que ativo é igual passivo mais patrimônio líquido. No final, compare o total de ativos com o total de passivo mais patrimônio líquido. Os valores devem ser iguais. Então, esse total deve ser igual a esse. E esse total aqui é formado pelo total do patrimônio líquido mais o total do passivo. Na situação 2, na parte 2, ele pede para vocês identificarem a situação líquida da empresa e dizer se é positiva ou negativa e o porquê disso. Então, vamos lá para o nosso Excel. Eu já estava montando aqui. Então, um lado, a gente tem balanço patrimonial, como o título da tabela. De um lado eu vou ter ativo, do outro lado eu vou ter passivo. O lado de cá, ele quer que esteja na nossa moeda, que ela é real. O lado de cá também do passivo, a mesma coisa. Eles pedem que estejam em real, né? Com um símbolozinho aqui em real. E daí o que vocês vão ter que fazer? Vocês basicamente, deixa eu espelhar aqui para ficar mais fácil, vão ter que identificar aqui nas informações do enunciado, caixa, fornecedores, capital social, máquinas, estoques e assim por diante, o que se encaixa como ativo e o que se encaixa como passivo. Sempre tendo em mente o que? Aqui, essa figurinha aqui. Então, o patrimônio ele pode ser ativo ou passivo, né? Ambos têm que ser iguais, então ele quer dizer aqui que o valor deve ser igual. E o ativo ele pode ser dividido em bens e direitos. Então, tudo que é um bem ou que é um direito da empresa, ele é caracterizado como ativo. Tudo que é uma obrigação da empresa, então a empresa tem que fazer aquilo ali para estar no mercado, é considerado como passivo. E essas obrigações podem ser exigíveis ou não exigíveis. Por exemplo, a empresa fez um financiamento. Isso não é uma obrigação exigível, né? Toda empresa é necessário ter um financiamento. Porém, se for o caso, se houver, isso é uma obrigação. Ela tem a obrigação de pagar esse financiamento. Então, é mais ou menos esse é o pensamento que você tem na hora de estar interpretando ali para estar colocando na sua tabela. O que você caracteriza
como um ativo, o que você caracteriza como um passivo, tá? Então, aqui vamos começar com o primeiro item. Caixa, R$ 1.800. Caixa. O que ele quer dizer com esse caixa? Nada mais, nada menos que é o dinheiro que eu tenho ali em caixa. Por exemplo, não fala aqui no enunciado, mas vamos supor que essa empresa é uma rede de supermercados. Então, ela precisa ter em caixa ali para dar troco, para às vezes pagar alguma coisa de imediato. Ela precisa ter um dinheiro em caixa, precisa ter um dinheiro vivo, vamos pensar assim para a gente estar ilustrando. Então, isso seria um patrimônio da empresa, porque ela tem isso. Ela conquistou esse dinheiro e está ali. Sendo assim, ela é caracterizada como um bem, certo? Por quê? É o bem da empresa. É uma característica que a empresa possui. Sendo caracterizada por um bem, ela é caracterizada por um ativo. Então, a gente colocaria caixa em ativo. E nada mais, nada menos, você vai colocar caixa, você vai escrever o termo que está ali e vai colocar 1.800. Como eu já coloquei aqui para formatação condicional, estando em dinheiro, né, na nossa moedinha real, ele já vai automático, tá? Então, se vocês fizerem aí na tabelinha de vocês, vai acontecer a mesma coisa. O segundo aqui, fornecedores. Fornecedores. O que eu entendo como fornecedores? Eu entendo que são as pessoas, né, ou a empresa que fornece o meu produto para eu estar vendendo, para eu estar trabalhando com ele, para eu estar através dele produzindo outros produtos e assim por diante. Volto a dizer, a citar ali o exemplo do supermercado. Eu sou um supermercado e eu tenho os meus fornecedores. Por exemplo, eu tenho fornecedor de carne, eu tenho fornecedor de bebida, eu tenho fornecedor de frutas e assim por diante. Os fornecedores, eles são caracterizados por passivo. Por quê? Porque eu tenho uma obrigação de estar pagando eles no final do mês. Então, é uma necessidade que eu tenho necessidade de estar recebendo o produto e eu tenho uma obrigação de estar pagando esse produto, tá? Então, é mais ou menos essa ideia que você tem que ter ali na hora de interpretar. Então, eu caracterizo ele como um passivo. Então, os meus fornecedores são passivos. E aqui daí você vai colocar do seu lado. R$ 4.000, já fiz a formatação condicional, ele vai automático. Beleza. Depois que você identificar cada item aqui, tanto para ativo quanto para passivo, você vai ter aqui um total. Total de um lado, total do outro, e além disso, o total final. Eu estou esquecendo aqui de um pequeno detalhe. Isso aqui tá a tabela modelo. Ele também, o passivo, né, ele pode ser também o patrimônio líquido. Então, ali você, na sua tabelinha, você também vai ter que colocar. Eu não coloquei ali no início por conta de... Eu não sei quantas linhas que eu vou usar ali para o passivo e assim por diante, tá? Mas, supondo que aqui vai ficar os meus passivos, então aqui eu vou colocar no patrimônio líquido. Patrimônio líquido, isso. Patrimônio líquido. E acima aqui eu vou colocar o meu total. Beleza. Após isso, então, vocês vão fazer a somatória. Então, aqui no Excel é bem simples, você faz igual. Digita a palavra soma. Vai aparecer aqui, vocês dão 2 cliques. E vocês selecionam o que vocês querem somar. Mesma coisa vai ser aqui. Igual. Soma. Seleciona o que você quer somar, né? Como aqui a gente só tem esse valor, beleza. Ao final, vocês vão fazer a mesma coisa aqui. Só que lembra do que o exercício trouxe para vocês. Ativo é igual passivo mais patrimônio líquido. Então, esse total aqui, vocês vão ter que somar
o total de patrimônio líquido com o total de passivo. E lembrando que ele já fala ali, esse valor aqui deve ser igual a este valor aqui. Então, o valor da somatória de passivo com patrimônio líquido tem que ser igual à somatória dos ativos. Beleza, pessoal? Essas eram as dicas que eu tinha hoje para vocês, tá? Eu acredito que tendo essas noções ali e acompanhando as aulas, vocês vão conseguir desenrolar bem. Mas caso vocês ainda tenham alguma dúvida, pode estar chamando a gente ali no WhatsApp. A gente vai estar prontamente para auxiliar vocês no que vocês precisarem, tá? O número está na nossa descrição. E eu aguardo vocês caso vocês tenham alguma dúvida. Obrigada, pessoal, e até mais.